Alô, você que se prepara para o vestibular do Enem 2022. Eu sou o professor Milton Colares, lotado no Instituto Federal de Caucaia, e estamos aqui para a nossa segunda aula de revisão, hoje envolvendo dinâmica, aplicações das leis de Newton, outro tema importantíssimo do conteúdo de mecânica e que é cadeira cativa em todas as edições do Enem. O que é que nós chamamos de força? O que é que representa uma força? Então, força é uma grandeza física, vetorial, porque ela tem intensidade, direção e sentido, que tem a capacidade de deformar e ou modificar a velocidade dos objetos. Vejam duas imagens interessantes, né? A primeira, você tem um atleta sendo atingido na cabeça por uma bola. E aí você observa que a cabeça do atleta e a bola estão ambos deformados. Então a força de interação entre a bola e a cabeça do atleta provocou deformação. Na segunda figura, você tem uma rocha, você tem uma pedra grande e um rapaz que está segurando essa pedra, né? Então você observa que você tem a força que o rapaz exerce na pedra e a força que a pedra exerce na rocha e a força que a terra está exercendo, puxando essa pedra para baixo. Então nós temos aí a presença de forças que estão em equilíbrio, vamos estudar isso logo em seguida, fazendo com que essa pedra não role rocha abaixo. Então as forças provocam equilíbrio ou movimento ou deformação. Algumas forças especiais, nomes especiais. A força gravitacional, que é uma força de atração entre massas. Duas massas se atraem mutuamente. Newton estudou isso, né, no século XVII. E a força-peso, que nada mais é do que o módulo da força gravitacional, ou a força que você tem que exercer num objeto para impedir que esse objeto caia. Então a força gravitacional e a força-peso são sinônimos, né? A força-peso, quando se trata de um objeto que você está segurando, evidentemente, né? Quando se trata da força entre dois planetas, você não vai chamar de força-peso. Vai ser a força gravitacional, né? Não tem sentido você falar em força-peso. Como é que funciona, né? Como é que nós vamos representar a força-peso e a força normal? A força-peso é igual ao módulo da força gravitacional que a Terra exerce sobre os objetos. E a força normal é uma força de reação exercida pela superfície de contato sobre um objeto que está apoiado. Aí nós temos uma animação onde nós estamos representando o planeta Terra e uma caixa que se encontra a uma determinada altura da superfície do planeta. E aí essa caixa não vai ficar flutuando. A Terra exerce sobre ela, mesmo à distância, uma força vertical para baixo, apontando para o centro do planeta. Mas como nós temos duas massas, a massa do planeta e a massa da caixa, a Terra atrai a caixa e a caixa atrai a Terra. Essas forças têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Veja que uma atua no centro da Terra e a outra atua na caixa que está sobre a superfície do planeta. Suponha que você queira colocar essa caixa em cima de uma mesa. E aí nós vamos apoiar a mesa na Terra. Quando você libera a caixa, a força gravitacional, né, o peso da caixa, faz com que ela caia sobre a superfície da mesa. E aí, na hora que ela atinge a superfície da mesa, a caixa exerce na mesa uma força para baixo, uma força de contato para baixo, e a mesa exerce uma reação, também uma força de contato para cima na caixa. Então é essa força de reação da superfície sobre a caixa que a gente chama de força normal. Lembrando que essa força normal, ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. A força de tração, um outro tipo de força muito utilizado, muito presente em nossa vida. O que é a força de tração?
é a força exercida por cordas, por cordões, por correntes, tá? Veja que eu tenho aí o bloco A preso a uma corda flexível e na outra extremidade da corda nós temos o bloco B. A corda passando pela roldana é apenas para facilitar o movimento da corda. E aí na hora que essa mão libera o bloco B, ele cai, né, puxando a corda, e essa corda puxa o bloco A sobre a superfície de apoio. Veja que o bloco B caiu porque ele foi puxado verticalmente para baixo pela terra. Esse puxão que o bloco B recebeu da terra, ele aplica na corda, na extremidade da corda, e essa força aplicada na corda se transmite ao longo da corda até atingir o bloco A, fazendo aparecer essa força para a direita, lá no bloco A. Então essa força é que recebe o nome de tração. Mas da mesma forma que o bloco A foi puxado pela corda, o bloco A, puxa a corda em sentido contrário. E esse puxão vai se transmitir no bloco B, puxando o bloco B para cima. Então veja que essas duas trações são forças transmitidas pelas cordas, pela corda no caso, né, aos blocos A e B. Então a corda não empurra ninguém, a corda apenas exerce força no sentido de esticá-la, de deixá-la tensa. Outra força importante, né, no nosso dia a dia, a força de atrito. Nós só podemos andar por causa do atrito, né? Uma perguntazinha simples, por que nós andamos? Não pode ser a resposta, porque nós temos perna, né? Porque nós temos perna, mas poderíamos não andar desde que nós estivéssemos numa superfície perfeitamente lisa. Então, o que é o atrito? Então, quando empurramos um corpo que está apoiado em uma superfície, a interação dos átomos do corpo com os átomos da superfície faz com que haja uma resistência ao movimento. A essa resistência nós damos o nome de força de atrito. Ela é sempre paralela à superfície de apoio. Vamos então agora às leis de Newton, tá? Vamos observar essa animação, onde eu tenho uma caixa sobre uma mesa. Nessa caixa estão agindo duas forças. O peso, que é feito pela terra sobre a caixa, e a força normal, que é feita pela mesa sobre a caixa. Veja que eu tenho dois agentes distintos, mesa e terra, exercendo força no mesmo objeto, que é a caixa. Então essas duas forças estão agindo sobre a caixa. E aí então eu posso calcular a resultante delas duas. Observa-se claramente que essa caixa não vai se deslocar sobre a mesa sozinha. Era necessária a presença de mais uma força no sentido de colocá-la em movimento. Então nós estamos vendo que essa caixa vai ficar em repouso. Logo, a força resultante é zero. E aí Newton percebeu que se a resultante das forças sobre um corpo é igual a zero, esse corpo obrigatoriamente vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que é que nós chamamos de inércia? Inércia é uma propriedade da matéria. É uma propriedade na qual os corpos tendem a permanecer ou a resistir à mudança do estado cinemático em que se encontra, no estado de repouso ou de movimento. Uma medida da inércia é a massa dos objetos, né? Quanto maior a massa do objeto, maior dificuldade ele impõe para variar o seu estado de repouso ou de movimento. E aí nós temos essa imagem onde essa moça de vermelho empurrando o carrinho. Na hora que o carrinho coloca as suas rodas, né, nessa parte alagada, né, as rodas travam, fazendo com que o carrinho pare, mas a moça não foi freada. Quem foi freada foi o carrinho. Então ela continua em movimento, mostrando a inércia, né? A segunda lei de Newton trata da força resultante diferente de zero. Então nós temos aí uma caixa de massa M puxada por três forças distintas. Essas forças, se derem resultante diferente de zero, essa caixa vai adquirir uma aceleração, onde essa aceleração será diretamente proporcional à força resultante. Então veja que a segunda lei de Newton trata da força resultante diferente de zero. A terceira lei de Newton
trata da ação e reação. Veja as imagens, né? Onde um punho de um lutador atinge a cabeça de o seu oponente e mesmo sem exercer uma reação, a cabeça do oponente também aplica uma força no punho do boxeador. As forças aparecem sempre aos pares. Uma é a ação, a outra a reação. Qual das duas é a ação e a reação? Não faz diferença, né? A outra figura mostra o atleta, aquela primeira imagem que nós vimos antes, onde a bola se encontra deformada, porque a cabeça do atleta exerce uma força na bola para a direita, enquanto a bola exerce uma força para a esquerda na cabeça do atleta, ambas fazendo com que elas se modifiquem, né? Modifique a sua forma. E aí, então, a terceira lei diz que para toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentido contrário. Lembrando que cada força, cada par, ação-reação, atua em corpo diferente, por isso a ação e a reação nunca poderão se anular. Como exemplo da terceira lei de Newton, né, nós trazemos esse vídeo onde o lutador famosíssimo brasileiro Anderson Silva, numa das suas lutas, né, valendo o cinturão do MMA, ele quebrou a sua perna, quebrou a própria perna, ao atingir o seu oponente com um chute. Lamentavelmente, o chute pegou no joelho do oponente, que estava bem posicionado, e aí o oponente acabou não sentindo nenhum efeito. Porém, a reação quebrou a perna do lutador brasileiro Anderson Silva. Então, isso mostra que a reação é inevitável. Ela existe, né? E ela atua em corpo diferente, né? Estudo do atrito. Considere uma superfície plana, horizontal e áspera e um bloco de massa M em repouso sobre ela. E aí nós vamos aplicar forças de intensidades diferentes e crescentes até que essa caixa entre em movimento. Suponha que eu aplique uma força de 1 newton, que eu estou chamando essa força de 1 newton de força motora. Por quê? Porque eu estou tentando mover a caixa. Mas aí a caixa não saiu do lugar. Significa dizer que o contato entre a caixa e a superfície de apoio produziu uma força que se opõe à força que eu fiz. Essa força é chamada de força de atrito. Suponha que eu aumente a minha força para 5 newtons. Então a força motora aumentou para 5 newtons. Mas mesmo assim a caixa permaneceu em repouso. Isso é possível? Claro que é possível. Se isso acontece, é porque a força de atrito também cresceu para 5 newtons, anulando a força motora. Só que essa força de atrito ela não pode crescer indefinidamente. A força motora, teoricamente, pode aumentar indefinidamente, mas a força de atrito não, porque à medida que a força motora vai aumentando, a possibilidade de deslizamento entre a caixa e a superfície também aumenta, né? Não, ela não vai conseguir resistir a esse puxão de forma indefinida. Vamos aumentar essa força para 10 newtons e vamos admitir que esse valor de 10 newtons seja o valor máximo, tá? Quando eu apliquei uma força de 10 newtons para a direita para arrastar a caixa, a superfície conseguiu equilibrar, mas a caixa ficou na iminência de deslizar, na iminência de entrar em movimento. Qualquer valor a mais que eu aplique, maior que 10 newtons, essa caixa vai deslizar porque a superfície não vai suportar. E aí nós dizemos que a superfície aplica uma força máxima de atrito estático. E aí quando eu faço uma força maior do que 10 newtons, a caixa entra em movimento e na hora que a caixa entra em movimento, a força de atrito diminui imediatamente para um valor menor. Lembre, né? É mais difícil você colocar o corpo em movimento do que mantê-lo em movimento. Para manter em movimento, você pode aplicar uma força menor. Para colocar em movimento, sempre você precisa aplicar uma força maior, que é para deslocar o objeto daquele lugar onde ele se encontrava, em função da inércia dele. Então, a força máxima de atrito estático tem intensidade variável, né? Vai de 0 até um valor máximo, onde esse valor máximo é dado pela equação Φ máximo é igual a μ estático vezes a força normal. Lembrar que é proporcional, a força de atrito é proporcional à normal e não proporcional ao peso.
né? Vocês vão ver em resolução de questões que o peso anormal nem sempre é igual ao peso, tá? Vamos ver isso. Ótimo. Propriedades do atrito, tá? Quais são as propriedades? Nós temos 3 propriedades importantíssimas. Primeiro, se o corpo não se move, a força de atrito estático e a componente da força motora paralela à superfície se equilibram. As forças possuem módulos iguais e sentidos contrários. Segundo, o módulo do FAT, o módulo da força de atrito, possui um valor máximo, que é o F estático máximo, de intensidade proporcional à normal, exercida pela superfície de apoio, que é dada pela equação μ estático vezes a normal, onde o μ estático é o coeficiente de atrito entre a superfície de apoio e o objeto apoiado. E a terceira significa que o corpo começa a deslizar sobre a superfície, o módulo da força de atrito diminui rapidamente para um valor que a gente chama de força de atrito cinético, que é constante, cuja intensidade é dada por uma expressão idêntica à do atrito estático, né? O que muda é o coeficiente de atrito cinético, ok? E que daí por diante essa força de atrito cinético não vai mais variar, mesmo que você aumente ou diminua a força motora, né? Desde que o corpo permaneça em movimento. E aí você tem a força de atrito estático máximo, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, e a força de atrito estático cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E essas duas equações não são equações vetoriais. Elas servem apenas para nos dar a intensidade da força de atrito estático ou cinético. Um gráfico da força de atrito em função da força motora é representada por essa reta inclinada. Ó. À medida que a força motora aumenta, a força de atrito aumenta até o seu limite, até o valor máximo da força de atrito estático, que é quando o corpo fica na iminência de se mover. A partir daí, se você aumenta o valor de F, que é a força motora, a força de atrito diminui bruscamente, ó, e passa a assumir um valor constante, que é a força de atrito cinético. Esse é o gráfico que representa a força de atrito em um objeto em função da força motora que procura colocar o objeto em movimento. Aqui nós temos 2 exemplos de coeficientes de atrito, né? 2 superfícies de gelo, onde o coeficiente de atrito estático é muito pequeno, né? Veja que escorregar no gelo é muito fácil, né? Principalmente quando você está com aqueles patins, né? Que tem uma base de ferro embaixo, né, da sapatilha. Aquele ferro, né, em função do peso do atleta que está calçando aquela sapatilha, faz com que surja entre a sapatilha e a superfície do gelo uma película de água, né, porque o aumento de pressão faz com que aumente o ponto de fusão, e aí o gelo se funde formando uma película de água que logo em seguida congela novamente quando o atleta se desloca. O som do atrito, alguns sons interessantes, né? Outros desagradáveis, né? Por exemplo, quando você tem o rangir de uma dobradiça enferrujada, é um som desagradável, aquilo é provocado pelo atrito. O cantar no asfalto, né, de um pneu quando o carro acelera muito bruscamente. Mas também tem sons agradáveis, né? Quando você toca um violino, né? Aquela varinha do violino, ao passar pela corda do violino, produz sons melodiosos, agradáveis, né? Ali é provocado pelo atrito também. Uma questão de 2016 envolvendo o que nós acabamos de estudar, né? Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma das motos possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto das motos, elas deixem a pista horizontalmente, no mesmo tempo. No instante em que saltam,
os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente. Por qual razão? Então, prestem bem atenção à questão, né? Veja que as motos vão partir, vão saltar no mesmo instante, de uma mesma altura, numa pista horizontal, e elas vão sair horizontalmente e vão cair lá embaixo no precipício. E os paraquedistas vão abandonar essas motos a partir do instante em que elas saírem desse plano horizontal e caírem no precipício. Só que uma moto tem uma massa 3 vezes maior do que a outra. Por que elas vão cair no mesmo tempo? Por que as motos atingem o chão, o solo, no mesmo instante, simultaneamente? Qual é a razão? Ora, basta você lembrar do seguinte: quais as forças que atuam na moto ou nas motos a partir do instante em que elas abandonam a plataforma de lançamento? Apenas a força gravitacional, porque ele está desprezando a resistência do ar. Então, a força resultante sobre cada uma das motos é a força gravitacional, que é vertical para baixo, por isso que elas caem. Porém, pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. E o peso, né, a força gravitacional, o peso de cada moto é o produto da massa da moto pela gravidade. Então, se você elimina as massas, olha, você percebe que a aceleração de queda da moto é igual à da gravidade. Como ambas partiram da mesma altura, partiram do repouso na direção vertical, elas só tinham velocidade horizontal, elas não tinham velocidade vertical. Ambas estavam no repouso. E a massa não interfere no valor da aceleração de queda, então elas vão cair no mesmo instante, né? Observa-se, então, que a queda livre dos objetos não depende da massa dos objetos, depende apenas da gravidade do local. Na ausência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Segunda questão, olha. Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale 1. Mi estático igual a 1. E o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é igual a 0,75. Veja que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Dois carros com velocidades iguais, 108 km por hora, iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal e de concreto no mesmo ponto. Então, olha as informações, né? Coeficiente de atrito estático 1, coeficiente de atrito cinético 0,75 e a velocidade inicial dos dois carros 108 km por hora. Vamos ter que passar a metro por segundo, tá? O carro 1 tem o sistema ABS. Então, o sistema ABS é aquele que provoca o travamento das rodas sem que ela pare, né? Efetivamente. Sem que ela deixe de girar. E utiliza a força de atrito estático máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas, né? Quando o carro trava as rodas, ele sai deslizando sobre o asfalto, né? Ele sai sendo arrastado, ele deixa uma marca de borracha no asfalto geralmente, né? Por isso ocorre o cantar o pneu do carro, né? De maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. As distâncias medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1, distância D1, e o carro 2, distância D2, percorrem até parar, são respectivamente iguais a quanto? Então ele quer que a gente determine a distância percorrida pelo carro 1, que usa o sistema ABS, e a distância percorrida pelo carro 2, que usa o sistema de freio comum, onde que usa o atrito cinético, né? Porque as rodas travam completamente e saem deslizando sobre o asfalto. Então vamos lá resolver, né? Observe
Os dados da questão. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Coeficiente de atrito estático, 1. Coeficiente de atrito cinético, 0,75. Velocidade inicial de cada carro, 108 km por hora. Que transformando em metro por segundo, a gente divide por 3,6, né? Encontrando 30 metros por segundo. Então essa é a velocidade inicial. A velocidade final vai ser nula, né? Lógico, os carros vão parar. Vamos então determinar a aceleração. Qual é a aceleração de cada carro? A aceleração de cada carro é a força resultante dividido pela massa. Quem é a força resultante sobre o carro? Ora, tem 3 forças agindo no carro. O peso, a normal, que é exercida pelo asfalto, e a força de atrito, que é tangente ao asfalto, tangente à superfície. O peso e a normal se anulam. Então a força resultante é a força de atrito. Para o carro 1 quanto para o carro 2. Como é que eu calculo a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso. Então a minha equação vai ficar assim. A igual a μ vezes N, onde o N é igual a P, que é mg. Então vai ficar μ vezes mg sobre m. Eu posso cancelar o m, e aí eu encontro que a aceleração vai ser dada pelo produto do coeficiente de atrito, μ, pela gravidade. Lembre que nós temos 2 coeficientes, né? O carro 1 usa o coeficiente de atrito estático e o carro 2 usa o coeficiente de atrito cinético. Ora, vamos agora para a equação de Torricelli. Por quê? Porque nós temos a velocidade inicial de cada carro, a velocidade final de cada carro é 0 e a distância é o que nós vamos achar. E a aceleração nós já encontramos. A aceleração de cada carro é μ vezes g. Então nós vamos substituir a aceleração nesta equação do deslocamento, né? D igual a V0 ao quadrado dividido por 2 vezes A. Porém, o A vai ser trocado por μ e g. Olha. Então vai ficar 2 vezes μ vezes g. Pronto, estamos com o problema resolvido. É só substituir por cada um dos dados de cada carro. Para o carro 1, ele usa o atrito estático, né? Então, D1 vai ser V0 ao quadrado, que é 30 ao quadrado, dividido por 2 vezes o coeficiente de atrito estático, que é 1, vezes a gravidade, que é 10. 30 ao quadrado é 900, 2 vezes 10 dá 20, 900 dividido por 20 dá exatamente 45 metros. Para o carro 2, a distância D2 vai ser 30 ao quadrado, dividido por 2 vezes 0,75, né, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a gravidade, que é 10. Veja que do carro 1 para o carro 2 só mudou o μ. O V0 é o mesmo e o G é o mesmo, né? Então a gente encontra 900 dividido por 15, que vai dar 60 metros. Então perceba que o carro 2, que usa o freio comum, onde as rodas são travadas e os pneus saem deslizando sobre o asfalto, perceba que ele vai percorrer uma distância maior do que o freio com o freio ABS, onde usa o atrito estático. Por isso que o freio ABS, né, é tão usado, porque ele usa uma distância menor para o carro atingir o repouso. Com isso, a gente encontra para a solução da questão a letra A, onde você tem para o carro 1 a distância D1 de 45 metros e para o carro 2 uma distância de 60 metros. Com isso, moçada, nós nos despedimos mais uma vez, nos encontrando na nossa próxima aula, esperando que vocês estejam atentos e tenham aproveitado tudo aquilo que nós passamos para vocês agora. Fiquem todos com Deus.